Senhor, por essa noite, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor realmente esteja conosco nesse ambiente aqui, Senhor. Que o Senhor esteja tocando cada uma das vidas, Senhor. Trazendo a paz que vem do alto, Senhor. A paz que vem do Senhor, Deus. Trazendo refrigério, Senhor. Trazendo um contato real contigo, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, Pai. Porque nós queremos realmente te ver.
E
paz do Senhor, igreja. Que alegria, né? Estarmos aqui reunidos, cultuando o Senhor, ouvindo mais sobre a sua palavra. Nós só podemos agradecer, não é mesmo? Agradecer porque podemos estar aqui. Quando muitos irmãos nossos em diversos lugares do mundo não podem se reunir e adorar o Senhor como nós podemos, nós temos que agradecer por essa oportunidade. E é muito interessante assim como Deus faz as coisas, né? Hoje, o assunto que eu trouxe para falar com os irmãos é visão. E eu não combinei nada com o Isaac, ele não sabia, mas a gente veio aqui já iniciando esse culto, dizendo: Senhor, nós queremos te ver. Como é bom, né? O Senhor confirmar isso no nosso coração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre visão. A nossa visão natural faz parte dos 5 sentidos, né? E ela nos permite enxergar, nos permite ver e nos conectar com o ambiente. Os olhos são os principais órgãos da visão, mas sem o cérebro a gente não enxerga. Isso porque os nossos olhos, eles captam a imagem do ambiente, transformam em impulsos elétricos que vão até o cérebro, e o cérebro decodifica essa mensagem. Como Deus é perfeito, né? Como o homem pode querer imaginar que Deus não existe? Como que um impulso elétrico, ele é decodificado em uma imagem. Então, o nosso cérebro, ele é parte fundamental desse processo de ver, de enxergar. E é tão incrível o nosso cérebro que ele é capaz de formar imagens mentais, sem que aquela cena esteja acontecendo, sem que o objeto esteja à nossa frente, a gente consegue imaginar esse objeto. Muitos já passaram por isso, né? Às vezes a gente está olhando para frente assim e não está vendo nada, né? A gente está vendo outras coisas que o nosso cérebro está imaginando. E isso é tão interessante que quando a gente imagina algo, o nosso corpo reage como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação de imaginar algo muito terrível, muito triste. E aí você começa, o coração acelera, e o seu corpo vai modificando como se você já estivesse vivendo aquilo. Deus é tremendo. E essa capacidade de imaginar, de sonhar, nos permite estabelecer alvos, ver coisas que ainda não aconteceram, olhar para o futuro, trazer à realidade aquilo que ainda não aconteceu. Essas são descobertas da neurociência, mas Deus já fala isso na Bíblia, né? Há mais de 2000 anos atrás, em Provérbios, vai dizer que assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, aquilo que a gente imagina tem um poder tremendo. E quando nós nos convertemos e nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos do Senhor uma nova visão. Nossos olhos espirituais se abrem e a gente consegue olhar para o mundo de uma forma diferente. A gente consegue estabelecer alvos em Cristo, diferentes daquele que a gente estabelecia na nossa vida comum. E aí a gente se aproxima do maravilhoso propósito que o Senhor tem para nós. Esses dias a gente estava conversando e a gente percebeu que em 2022, né, Isaac? 2023, essa igreja completa 50 anos. Muitas vidas já passaram por aqui. Muitas vidas foram levadas ao Senhor Jesus através dessa igreja. E a gente pode dizer que a visão dessa igreja sempre foi uma visão missionária. Tanto que a gente tem a maior preocupação de ensinar até os pequeninos, né, as crianças, sobre missões. Então, essa igreja sempre teve uma visão missionária, uma visão de alcançar pessoas para Jesus e discipular. No entanto, todos nós que estamos aqui precisamos caminhar na mesma visão. Quando todas as pessoas caminham na mesma visão, o crescimento ele é inevitável. Então é importante que a gente fale sobre essas coisas, sobre a visão que essa igreja tem e que juntos caminhemos nessa mesma visão, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Qual é o nosso alvo? É impactar Indaiatuba, é ganhar Indaiatuba para Jesus, é impactar essa sociedade, é ser sal e luz aqui. Então todos nós precisamos caminhar nessa mesma visão.
E hoje, então, a gente vai olhar para 3 aspectos, 3 características de pessoas visionárias, numa ótica de uma cosmovisão cristã. Então, 3 características de uma pessoa visionária. E para isso a gente vai usar a vida de Pedro. É bem interessante falar de Pedro, porque Pedro não é aquele padrão do correto, 100%, ele não é o perfeitinho, né? Pedro teve altos e baixos, ele era inconstante, ele tinha muitas contradições, mas ele foi sendo lapidado e cuidado pelo Senhor. E ele se tornou uma coluna na construção da igreja primitiva. Então, a gente vai olhar um pouquinho para Pedro. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11. É um texto bastante conhecido, as crianças conhecem, né? Que a gente já contou essa história. Todos abriram? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa não era a primeira vez que Simão estava encontrando com Jesus. Se a gente olhar para o capítulo 1 de João, André, ele era discípulo de João Batista. E um dia Jesus estava passando e João Batista falou: olha, eis o Cordeiro de Deus. E André e mais um discípulo de João seguiram Jesus e passaram a tarde ali com Jesus. Então André sai correndo, porque ele quer contar que ele encontrou o Messias. E ele encontra Simão, e ele leva Simão até Jesus. E quando Jesus olha para Simão, ele fala: Simão, filho de João, você será chamado Cefas, que quer dizer pedra, né? Pedro, né? Então essa não era a primeira vez que Pedro estava vendo Jesus. Jesus estava por ali, operando milagres, ensinando as pessoas. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Então, Pedro, ele já reconhecia Jesus como mestre. E apesar dele ser um pescador experiente, saber que naquele momento, provavelmente ele não ia conseguir pescar nada, e ele já tinha tentado à noite, não tinha conseguido, e à noite era o melhor horário para pescar, ele olha para Jesus e fala: porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. Isso se chama fé em ação. Então ele creu, e ele fez o que tinha que fazer. Fé em ação. É a primeira característica de uma pessoa visionária. Ele não somente creu, mas ele também agiu. Em outro momento, Pedro também tem a mesma atitude, né? Quando Jesus está andando sobre o mar da Galileia, o mar revolto, e aí os discípulos se apavoram e acham que ele é um fantasma, e Jesus: não se atemorizem, sou eu. Pedro diz: se és tu, Senhor, me manda com uma palavra que eu caminhe sobre as águas e vá até o Senhor. E Jesus fala: vem. E ele foi.
Pedro afundou, né? Enquanto Pedro tinha os olhos fitos em Jesus, ele caminhou sobre a água. E o momento que ele olhou para a tempestade, que ele olhou para os ventos e para a adversidade, ele começou a afundar e ele disse: Senhor, me salva. E Jesus imediatamente salva Pedro. Tudo bem, ele afundou, mas quem teria coragem de descer do barco numa tempestade, crendo que ia andar sobre as águas? Pedro tinha fé em ação. Ele se lançou no mar, ele creu na palavra de Jesus e foi. E ele andou sobre as águas. Então, a primeira característica de uma pessoa visionária é a fé em ação. Eu não tive a oportunidade ainda de ler a biografia de George Miller. Minha irmã leu. Oi? Trechos. Ela leu trechos e me contou. E ela me contou. E eu, assim, vou contar um pouquinho daquilo que ela me contou. Certa vez, né, para quem não sabe, George Miller foi um grande homem, cuidou de muitos órfãos. Ele chegou a cuidar de mais de 10 mil órfãos. Ele abriu 5 orfanatos na Inglaterra. E era um homem de muita oração. George Miller tem muitas orações respondidas. Ele tem até um relato de todas as orações que Deus havia respondido. E um dia, ele levantou cedo com as crianças para tomar café e não tinha nada para as crianças comerem. Só ele sabia que não tinha nada. Mas ele foi lá, sentou as crianças no refeitório e começou a orar. Obrigado, Senhor, por essa refeição, porque o Senhor provê todas as coisas, as crianças vão poder se alimentar, e nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e foi orando. Só que ele não tinha nada. E as crianças não sabiam. Mas, de repente, bateu a porta um homem, o leiteiro. Falou: "Oh, George Miller, olha, quebrou minha carroça do leite. E estou aqui o leite para dar para as crianças, porque senão até arrumar essa carroça o leite vai estragar." E aí o leite chegou. Dali um pouco bateu a porta de novo um padeiro. Falou: "Olha, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me acordou de madrugada e mandou eu assar os pães do orfanato. Está aqui o pão para as crianças tomar café." Isso é fé em ação. Quem tem fé em ação não fica só choramingando. Senta e agradece. Né? Ele sentou e agradeceu. Eu fico olhando muito para essa reforma aqui. Também foi algo que a gente olhou, enxergou e viu antes de ter os alicerces. E a gente não tinha nada para fazer. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha condição nenhuma de fazer essa reforma. Mas a gente falou: não. Com isso que a gente tem, a gente vai em frente. A gente começou a olhar e falar assim: a gente precisa fazer e vai fazer. E para Deus a gente não precisa ter muito, porque Ele pega um pouquinho e transforma em muito, né? Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Deus não precisa de muito. Bom, segunda característica de uma pessoa visionária é a intimidade com Deus. Pedro se tornou um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Ele estava sempre com Jesus. Quando Jesus estava entre a multidão, quando Jesus estava só com os seus discípulos, Pedro acompanhava Jesus o tempo todo. Ele tomava a frente, ele fazia perguntas, ele pedia para Jesus explicar as parábolas. Pedro tinha intimidade com Jesus. E a intimidade com Deus permite que a gente conheça quem Deus é. E à medida que a gente conhece quem Deus é, Ele vai mostrando aquilo que nós somos, quem nós somos, e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 18. Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 18. É um texto bastante conhecido, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo."
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pedro tinha intimidade com Jesus, e porque ele tinha intimidade com Jesus, o Senhor Deus revelou quem Jesus era para ele. E a partir do momento que ele tem a revelação de quem Jesus é, o Senhor revela quem ele é. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A segunda característica que a gente pode dizer das pessoas visionárias é que elas têm intimidade com Deus. Terceiro aspecto de pessoas visionárias é a persistência. Pedro não era uma pessoa muito constante, né? Uma hora ele não queria que Jesus lavasse os pés dele, outra hora ele queria que lavasse a mão e a cabeça também. Uma hora ele estava lá cortando a orelha do soldado, defendendo Jesus. E no outro instante ele estava negando Jesus. Ele não era uma pessoa muito constante. Mas eu acho lindo, né, que Jesus ele não se ofende porque Pedro negou. Ele não se ofende, ele não desiste de Pedro. Ele tinha um propósito para Pedro, ele tinha dado uma visão a Pedro. Pedro seria pescador de homens. E ele não desiste de Pedro, apesar de Pedro tê-lo negado. E aí ele vai restituir essa visão a Pedro, né? Em João 21, 15, vamos lá, João 21, do versículo 15 ao versículo 17. É o momento em que Jesus restaura Pedro. Todos sabem, né, que Pedro, um pouco antes de Jesus ser preso, Jesus diz que ele ia morrer, e Pedro fala que ele daria a vida dele, né, Jesus fala que os discípulos iam abandoná-lo, que ele seria abandonado. E Pedro fala: não, todo mundo pode te abandonar, mas eu não. Eu jamais te abandonarei. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. Mas aí Jesus olha para ele e fala: Simão, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. E esse texto de João 21, 15 ao 17... é o momento em que Jesus restaura Pedro, né? Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus estava restaurando a visão de Pedro. Pedro estava sendo curado. Naquele momento em que Jesus vai perguntando para ele se ele o ama, Pedro foi revivendo os momentos em que ele havia negado Jesus. Ele não tinha condições de dizer que amava Jesus incondicionalmente. Se a gente olha para o texto no seu original, né, a palavra amor no português é amor. Então, o que diferencia é o contexto. Então, se eu disser assim: eu amo a Tereza, todo mundo vai entender que o meu amor pela Tereza é um amor fraternal, um amor de irmã. Agora, se eu disser eu amo o Celso, todo mundo vai perceber que é um amor romântico, né? Porque o Celso é meu marido. Então, o que diferencia é o contexto da palavra. Mas é amor, é a mesma palavra. Esse texto foi escrito no grego. E no grego não é a mesma palavra. Então, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus está perguntando com a palavra do amor ágape, que é um amor incondicional. É um amor mais elevado. É um amor que é guiado por princípios e não por emoções. E Pedro, quando ele responde Jesus, ele responde com a raiz do amor filéu. Sim, Jesus, eu te amo. É como se Jesus tivesse assim: Pedro, você me ama incondicionalmente?
E Pedro fala assim: sim, Jesus, eu gosto de você. É como se ele estivesse fazendo isso, porque ele não se sentia capaz de dizer que amava Jesus incondicionalmente se ele tinha traído Jesus. E Jesus diz: cuida dos meus cordeiros. E por 2 vezes Jesus pergunta do amor ágape, do amor incondicional. E Pedro responde com amor filéu. E na 3ª vez Jesus diz para ele: Pedro, você me ama? Ele usa a palavra filéu. É como se ele estivesse falando assim: Pedro, você gosta de mim então? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus estava dizendo para ele: olha, eu sei que nesse momento você não me ama incondicionalmente, você não está se sentindo capaz de dizer isso, mas se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Pedro, eu não investi em você para ser pescador. Jesus tinha morrido e Pedro se perdeu. Pedro falou: acabou, eu traí Jesus, eu não sou digno de Jesus. Jesus morreu. Ele pegou as coisas dele e foi pescar. Voltou para o ofício dele. E Jesus estava falando: não, Pedro, eu não fiz tudo isso por você. Eu não treinei você para ser pescador de peixe. Você é pescador de homens, cuida das minhas ovelhas. Jesus estava restaurando a visão de Pedro. Então Pedro, ele é curado, ele entende o seu chamado, ele abraça a visão. E ele abraça a promessa do Senhor Jesus de que ele seria pescador de homens. E aí, se a gente vai seguindo no relato da vida de Pedro, a gente vê o quanto Pedro foi transformado. A gente vai ver isso agora em Atos. A gente vai pular alguns versículos. Então, a gente vai ler Atos 2, do versículo 14 ao versículo 18, e depois do versículo 37 ao 41, para não ficar muito extenso o texto. Então, Atos 2, 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! Pouca instrução. Pedro não era um homem de muita instrução. Estava ali pregando, e no primeiro sermão dele se converteram 3.000 pessoas. E Pedro ganhou muitas outras almas para Jesus. Ele foi fundamental na construção da igreja, da igreja primitiva. Ele foi uma coluna da igreja. Então, ele tinha fé em ação, tinha intimidade com Jesus. E ele aprendeu a ter persistência. Persistência que ele não tinha, mas que o Senhor lhe ensinou. E aí, com persistência, ele foi fiel até a morte, Pedro foi um dos mártires, Foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus, e ele deu a sua vida em amor a Cristo. O Senhor nos deu uma visão. Quando nós aceitamos Jesus, Ele abre os nossos olhos espirituais. Às vezes, as dificuldades da vida, as tempestades vão obscurecendo a nossa visão, mas hoje Jesus quer nos restaurar a visão que Ele nos deu, a visão daquilo que Ele quer que nós façamos, o propósito dEle para as nossas vidas.
Essa semana eu tive uma experiência muito linda. Eu vinha passando por uns momentos bem difíceis. E para quem me conhece bem de perto, sabe que é muito difícil eu falar alguma coisa. Tem que abrir o coração, falar do que realmente eu estou sentindo, chorar. Isso é uma coisa bem difícil para mim. É difícil eu fazer isso. Mas essa semana eu descompensei. E falei tudo que eu estava já sofrendo já há um tempo. E assim, com sentimentos de menos-valia e do propósito que eu achava que eu não estava no propósito de Deus, que eu não estava no caminho certo. E Deus, Ele é tão maravilhoso, né? Ele é tão cuidadoso, que daí naquele dia eu fui dormir e o Senhor me acordou de madrugada para ler a Bíblia. De vez em quando isso acontece, Ele me chama de madrugada e Ele fala comigo. E eu acho isso muito lindo. E nesse dia eu levantei e falei assim, vou ler tal texto. Fui com isso na minha cabeça. Mas quando eu peguei a Bíblia, eu nunca deixo nada no meio da minha Bíblia, assim, de lápis, essas coisas. Eu tenho o maior carinho por essa Bíblia. E aí, quando eu peguei a Bíblia, tinha um lápis marcando um texto da Bíblia. E o lápis era laranja e tinha um texto pintado de laranja, que eu não tinha pintado. Eu não lembro, talvez eu tenha pintado há muito tempo atrás. De Isaías 55, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Aquilo acalentou meu coração, né? Porque eu estava até questionando de coisas assim, de promessas do Senhor. Falei, não, o Senhor vai cumprir as promessas que Ele fez na palavra dEle. E aí eu fui trabalhar, levantei cedo, fui trabalhar, e aí eu estava trabalhando, uma pessoa me ligou. Falou assim, viu, moça, eu tenho uma boa notícia para contar para você, eu posso falar? É só uns minutinhos. Falei, não, tudo bem, pode falar. Ela falou assim, eu vou ler um texto para você, de Jeremias 29:11, que diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha, gente, eu me senti a queridinha de Jesus, viu? Não é por nada, não. Assim, o cuidado que o Senhor teve, né, comigo, e de me voltar para o prumo. Ó, filha, volta aí para a visão. Aquilo que eu te mostrei, aquilo que eu te falei, eu vou cumprir. Volta para a visão. Foi assim que Jesus fez com Pedro, né? Pedro vacilou, mas Jesus trouxe ele de volta e ele foi extremamente importante aí na história da igreja. Vamos levantar, vamos orar. Que a gente possa ter fé em ação, intimidade com o Senhor e persistência, porque Ele fará. A palavra dEle não voltará vazia. Para que o Senhor fale aos nossos corações, para que essa palavra venha trabalhar aos nossos corações. E vamos orar também pela dona Nair, né, que não está bem, que o Senhor esteja com ela. Feche seus olhos. Senhor, nós te amamos. Amamos estar na tua presença, amamos buscar o Senhor, amamos te servir. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquele que cuida de nós e nós reconhecemos isso, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, se tantas vezes, Senhor, duvidamos das coisas que o Senhor está fazendo, Pai. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé, Senhor, em ação, Senhor. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos mandado, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a ter mais intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter persistência, Senhor, a perseverar, Senhor, na missão que o Senhor nos entregou, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, clamamos pela Tua igreja, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos proporcione experiências com o Senhor, Pai. Ó, Senhor, e nesta hora colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da dona Nair, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o que vai no seu coração, na sua mente. Ó, Senhor, pedimos que o Senhor tire, Senhor, tudo aquilo que perturba a sua mente, Senhor. Ó, Senhor, que as verdades da Tua palavra, Senhor, façam, Senhor, morada no seu coração, Senhor. Ó, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado a sua vida, tirado a sua alegria, tirado a sua paz, Senhor. Ó, Senhor, clamamos que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor da dona Nair, ao redor da sua família, que todos eles sejam salvos, Senhor, que todos eles encontrem o Senhor Jesus, Senhor. Repreende, Senhor, toda a obra do mal, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que traz dor e sofrimento, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos libertação, salvação, Senhor, cura, Senhor, sobre essa família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e o guarde, que vocês tenham uma excelente semana, em nome de Jesus.